Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração. Vamos começar hoje, Senhor, pela sua grande misericórdia, com a sua permissão, o estudo na 2ª tábua da lei. Pedimos a sua bênção, pedimos que somente se o Espírito Santo nos dê graça, poderemos fazer isso com proveito. Abençoa, Senhor, nos ensina durante toda essa série e nos abre o coração para recebermos a sua palavra, Senhor, e abençoa o estudo de hoje, especialmente com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e damos graça. Seja uma grande bênção para nós e seja glorificado o seu nome. Amém, Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, eu deixei lá no nosso grupo a pergunta 122 do Catecismo Maior, que é uma introdução, Catecismo Maior de Westminster, que é uma introdução à 2ª tábua da lei. Semana passada até tinha dito para vocês que eu ia começar hoje já o estudo do 5º mandamento, que é o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Mas nós não podemos deixar de falar dessa pergunta 122 e também fazer uma introdução, antes de nós entrarmos realmente em cada mandamento, fazemos uma introdução à 2ª tábua, né? Que nós temos a 1ª tábua, que se refere, nós passamos aqui vários e vários domingos estudando, que se refere aos mandamentos com relação ao Senhor nosso Deus, e nós temos a 2ª tábua da lei, que se refere aos nossos próximos. Então, antes de nós começarmos a estudar a 2ª tábua da lei, nós temos que fazer realmente essa introdução. E essa introdução, a pergunta e a resposta aqui do Catecismo Maior é extremamente valiosa, porque a introdução, ela não é simplesmente assim, dos irmãos daquele tempo, ou de algum pastor, de algum teólogo, mas essa introdução vem das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo, ele nos deu, irmãos, 2 versículos aqui, 2 palavras que estão em 2 versículos do livro de Mateus, que é Mateus 22, 39, depois eu vou ler com vocês, ainda não precisa abrir, mas Mateus, já vou citando aqui, Mateus 22, 39 e Mateus 7, 12, irmãos, em que em Mateus 22, o Senhor Jesus, ele sintetiza
os 10 mandamentos e a segunda tábua da lei também. Então, todos os 10 mandamentos, ele sintetiza em 2 mandamentos e a segunda tábua da lei sintetiza em 1 mandamento. E no Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz que toda a lei, o resumo da lei, a essência de toda a lei, de todos os profetas, de tudo aquilo que Deus tem revelado, é uma regra, nós podemos chamar assim, como alguns teólogos têm chamado, a regra de ouro. Então, nós vamos estudar. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deu uma introdução e uma visão geral do que significa esses mandamentos, e nós queremos fazer isso hoje, então, olhando para exatamente a pergunta e a resposta que o Catecismo Maior nos dá na pergunta 122, irmãos. Mas antes disso, antes de eu entrar na própria pergunta, eu queria, dentro dessa questão da introdução e do resumo, irmãos, lembrar vocês algumas coisas que eu falei ao longo dos nossos estudos, irmãos. Em primeiro lugar, esses 10 mandamentos nós temos que entender muito bem, senão nós não vamos compreender a função dos mandamentos. Esses mandamentos estão trazendo para nós o Evangelho de Cristo, ainda prefigurado, lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor nosso Deus, ele diz aqui no início, no primeiro versículo, ele diz assim: então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Observe que tudo começa aqui. Eu sou o Senhor teu Deus. E ele diz assim: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a introdução que Deus mesmo dá aos mandamentos, ela tem essas duas partes especialmente, pelo menos essas duas partes. Primeiro, Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, e eu sou o teu Deus, e eu te tirei da casa da servidão, ou seja, eu te salvei. Então, o Egito, que era aquela casa da servidão, Deus está dizendo: eu te tirei de lá, eu te salvei, para que eu seja o teu Deus. E, meus irmãos, é somente nessa compreensão do que diz o versículo 2 é que nós podemos entender os mandamentos. Se nós não entendermos aqui, nós não vamos entender os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos vão virar para nós simplesmente uma regra moral, uma regra que nós podemos dizer assim, é moralismo, em que se dá uma porção de leis para as pessoas, diz assim: façam isso porque isso é moral, porque isso é bom, porque isso é útil, por qualquer motivo, enfim, benéfico, e para aí. Ou nós podemos também olhar para esses mandamentos e tratar esses mandamentos como uma espécie de legalismo e dizer assim: Deus quer que vocês façam isso para que vocês alcancem bênçãos dele, e a maior de todas as bênçãos, que é estar em paz com ele, que é a justificação. Mas isso é uma compreensão errada. Então, tanto o moralismo como o legalismo, meus irmãos, eles não podem nos ajudar de forma nenhuma na interpretação dos 10 mandamentos, e ao contrário, eles vão nos atrapalhar. E se nós entendemos como regras morais, nós vamos achar que temos que fazer isso porque é bom, porque é moral, e pararmos aí. Ou se nós entendermos que nós temos que fazer isso com uma compra diante de Deus para alcançarmos as bênçãos de Deus, e a maior bênção de todas, que é a nossa salvação, nós vamos achar então que nós podemos comprar a Deus através da obediência desses mandamentos. E não é nada disso. Os mandamentos, meus irmãos, eles são uma resposta. Eu queria que vocês guardassem muito isso. Eles são uma resposta ao que Deus fez. O Senhor, nosso Deus, eles são uma resposta ao que Deus fez, e eles são uma expressão exatamente dessa verdade primordial, que Ele já é o nosso Deus, que Ele já nos resgatou do Egito, que Ele já nos salvou, que Ele já é o nosso Deus, porque Ele quis ser o nosso Deus, por pura graça, porque Ele decidiu ser. E olhando para todo o conjunto das Escrituras, para o Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento está prometendo Cristo, e toda a lei cerimonial e tudo que está no Antigo Testamento está dizendo: olha, vem o Salvador prometido lá para a mulher em Gênesis 3,15. Então, o que é que nós temos aqui, irmão? Nós temos a palavra de Deus dizendo o seguinte: olha, Deus nos salva no seu Filho Jesus, Deus nos resgata dos nossos pecados,
Deus nos justifica por pura graça, nós não vamos ser justificados por nenhuma obediência a esses mandamentos, porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. É toda a mensagem, por exemplo, da carta de Paulo aos Romanos, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós já estamos lavados e agora, em gratidão a Deus, porque Ele já é o nosso Deus, Ele não vai se tornar o nosso Deus, mas porque nós já fomos justificados e Ele já é o nosso Deus, agora nós vamos responder a Ele em gratidão pelo que Ele fez e dizendo a Ele e adorando a Ele que Ele é o nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que o primeiro mandamento é o mandamento que diz o seguinte, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, porque essa é a questão primordial, quem é o nosso Deus? Então, a partir do momento que nós fomos salvos em Cristo Jesus, resgatados dos nossos pecados e Ele já é o nosso Deus, então todos os outros deuses agora têm que ser combatidos, todas as idolatrias, nós temos que resolver essa questão primordial. A nossa vida não pode ser dedicada a ídolos, mas nós temos que dedicar toda a nossa vida ao nosso Deus. Essa é a questão primordial. Mas quando nós fazemos isso, é uma resposta de amor. Não é o legalismo, vocês estão entendendo? Não é nós tentarmos alcançar isso. Nós já somos no Evangelho, Ele já é o nosso Deus, e agora nós temos que destronar todos os ídolos, combater todos os ídolos e viver para Ele. Nós temos que destruir todas as imagens de escultura. O nosso culto tem que ser de acordo com Ele, em espírito, em verdade, em simplicidade. Nós temos que, irmãos, não tomar o seu nome santíssimo em vão, terceiro mandamento. Nós temos que viver uma vida tal que o seu nome seja louvado. Tudo isso é gratidão na nossa vida inteira. E nós temos que separar um dia em 7 para Ele, porque Ele é o nosso amor. Lembra que eu falei durante os estudos do quarto mandamento, que o quarto mandamento é uma resposta de amor, é um dia de amor, é um dia em que eu venho adorar aquele que é o meu maior amor, porque por isso eu deixo meu trabalho, eu deixo meus estudos, eu deixo meu lazer, eu deixo todas as coisas para vir adorar, porque Deus é o meu amor. Então, meus irmãos, se nós não compreendemos isso, o entendimento dos 10 mandamentos vai ser assim, uma questão simplesmente de guardar regras, boas regras, ou de eu tentar ainda alcançar bênçãos de Deus e a salvação de Deus e a justificação de Deus, e aí eu não vou obedecer. Quem faz isso não está obedecendo. Por quê? Porque, na verdade, observe o que eu vou lhe dizer agora. Desde que eu tente olhar os mandamentos como regras morais, desde que eu tente olhar os mandamentos como legalismo, eu não obedeço de verdade. Porque não é regras morais. Porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses. É uma resposta de amor àquele que já é o meu Deus e que eu quero viver de acordo com isso, adorando e louvando a Ele. E moralismo não é isso. E legalismo também não leva à obediência. Por quê? Porque eu não estou obedecendo para alcançar nada. Eu não me santifico para ser justificado. Eu me santifico porque eu já fui justificado. Eu me santifico porque eu já fui salvo pela graça. A graça de Deus já me salvou. E o próximo aspecto aqui, irmãos, e eu já vou entrar um pouco na própria resposta do Catecismo Maior, mas ainda não totalmente, mas já vai servir para nós entendermos a pergunta e a resposta. O próximo aspecto é o seguinte, é que esta obediência portanto, amar a Deus em gratidão, porque Ele já me salvou e porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu amor. E essa obediência é que vai dar sentido à segunda tábua da lei. Quer dizer que, veja, a primeira tábua da lei, ela é como que eu olhando para o Deus Altíssimo, eu glorificando o seu nome, eu exaltando a Ele. E Ele está acima de nós, né? Ele é exaltado, Ele é altíssimo. A segunda tábua da lei é eu olhando aqui, para este mundo e para todas as pessoas que estão em minha volta. Eu queria que vocês guardassem isso. A primeira tábua é, eu olho para Deus, eu penso em Deus, eu elevo meus pensamentos ao Senhor.
E eu amo o Senhor, é expressão de amor a Deus. A segunda tábua da lei, eu olho para baixo. Talvez mais baixo do que eu, porque existem pessoas, irmãos, que estão numa situação que precisam. Nós vamos estudar durante os mandamentos, o socorro, o mandamento, todos os mandamentos é vivificar pessoas que precisam ser socorridas, pessoas que precisam ser ajudadas, e que pela graça de Deus eu poderia ajudá-las. Esta segunda tábua da lei diz respeito ao aspecto de olhar para o meu próximo, daqueles que são iguais a mim. A primeira tábua é aquele que é altíssimo, a segunda tábua é aqueles que são meus semelhantes, meus próximos, iguais a mim, e que eu vou precisar agora, olha só que coisa, amar a Deus amando-os, glorificar a Deus servindo essas pessoas, né? Exaltar ao Senhor, me humilhando diante dele e diante dessas pessoas nos serviços mais humildes. Eu vou me voltar agora, irmãos, para Deus, mas olhando para o meu próximo, de maneira que, observem, que a fonte de toda obediência, de todo amor ao meu próximo, é porque eu já amo a Deus. E, se não acontecer isso, de novo, por isso, se alguém pegar esses mandamentos aqui como regras morais e dizer assim, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas se ele não ama a Deus, ele não está obedecendo. Por quê? Porque é só regra moral para ele. Mas não é isso. Isso é uma resposta de amor a Deus. Então, eu vou olhar para o meu próximo, porque eu vou amar a Deus no meu próximo. Eu vou servir ao Senhor, obedecendo esses mandamentos em relação ao meu próximo. E desde que, o inverso também é verdadeiro, desde que eu não esteja obedecendo a segunda tábua da lei, eu posso até dizer que estou amando a Deus, mas não estou amando. Se a minha religiosidade, se a minha religião é meramente de cultos, de vir na igreja, de adoração, ou de falar coisas boas sobre Deus, ou até de ter uma ortodoxia, boa ortodoxia, mas eu não expresso isso em obras que venham beneficiar o meu próximo. Isso aí não é obediência também. Então, as coisas estão muito unidas, irmãos, de forma que tudo é amor. Agora vamos para a pergunta e a resposta, tá bom? Então, pergunta 122 do Catecismo Maior diz assim: qual é a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem? Qual é a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem? Quais são os mandamentos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, olhe para a sua Bíblia. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Então, qual é a síntese destes 6 mandamentos desta segunda tábua da lei? A resposta do Catecismo Maior é bíblica e diz assim: a síntese dos 6 mandamentos que abrange os nossos deveres para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ponto 1. Segundo, e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Ponto 2. Então, é perfeitamente bíblico. E esses 2 aspectos da síntese foram palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a síntese? Em primeiro lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Observe bem, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E o segundo aspecto, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Eu queria logo dizer o seguinte: vocês percebem que as coisas estão
entrelaçada, né? Quer dizer, olha só, eu amo a você, vou colocar aqui vocês, tá? Aí vocês pensem nos irmãos que estão aqui em volta. Pensem em mim também, por favor. Né? Então, vamos pensar assim, eu amo a vocês, qual é a síntese? É que eu tenho que amar a vocês, ao meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Tá? Segundo, e que eu vou fazer a você, vou fazer a você, vou colocar assim, vou fazer a você o que eu gostaria que você fizesse a mim. Então, observem que sou eu envolvido e o outro. Né? Eu me amo. Eu me amo. Amar o próximo como eu amo a mim, eu me amo. Tem amor a mim aí. Eu me amo. E eu amo o outro como eu me amo. Amar ao próximo como ama a si mesmo. E aí, neste amor, tudo é amor, né? Neste amor, eu quero coisas para mim, certo? Se eu me amo, eu quero certas coisas para mim. E eu quero que o outro me trate de acordo com este. Eu vou colocar isso aqui com bem cuidado, tá, irmão? Depois eu vou explicar. Eu quero que o outro me trate de acordo com esse meu autointeresse, com esse interesse próprio que eu tenho, com esse interesse que eu tenho na minha própria pessoa. Como eu me amo, eu quero que o outro pratique a mim o que é do meu interesse. Ora, e quanto ao outro, eu vou fazer a ele o que é do seu interesse, o que é do interesse dele. Eu vou amá-lo de tal maneira que o que é do seu interesse, o que eu penso que é bom para mim, é do meu interesse, eu vou pensar assim, é do interesse do meu próximo também. E aí eu vou ser levado a praticar a ele o que eu gostaria que ele praticasse a mim, comigo, em relação à minha vida. Tá? Eu coloquei isso aqui de maneira mais geral, meus irmãos, e agora nós vamos desdobrar, olhando para os versículos. Então, convido vocês a abrirem a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 39. São dois versículos que nós vamos fazer uma breve análise hoje, que é o resumo, como eu disse para vocês desde o início, que é o resumo de toda a segunda tábua da lei. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Diz assim a Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz isso, ele fala o segundo, porque qual é o primeiro? No versículo 36 diz que um doutor da lei perguntou para Jesus: mestre, versículo 35, 36 diz isso, qual é o grande mandamento? Aí Jesus responde no verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, a primeira tábua da lei. E o segundo, semelhante a este, a segunda tábua da lei. Veja que depende do primeiro, é o que nós falamos já até aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, casado com o primeiro, dependente do primeiro. Bom, o que significa este mandamento? O mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa, meus irmãos, que eu me amo. O mandamento não está dizendo amarás o teu próximo e não a ti mesmo. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, menos ainda, ele está dizendo amarás o teu próximo e odiarás a ti mesmo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é pecado eu me amar. Porque
Porque às vezes nós pensamos naquela palavra que já vem com que é pecado mesmo, que já vem com uma carga muito negativa, né? De significado, egoísmo. Então, quando se fala em egoísmo, nós logo pensamos, então, realmente em algo pecaminoso. Mas qual é o problema do egoísmo? Quando é que amar a si mesmo é pecaminoso? Quando é que amar a si mesmo não é cumprir este amor aqui que a palavra de Deus está dizendo? Ora, meus irmãos, o amar a si mesmo ele será errado se eu não estiver obedecendo o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor. E o amar a si mesmo vai ser errado quando eu não estiver obedecendo o segundo mandamento, que é amar ao meu próximo. Então veja, aqui nós temos 3 pessoas, né? Nós temos Deus, nós temos nós mesmos e nós temos o outro ser humano. Vamos colocar assim, o outro ser humano que é o meu próximo, tá? Então, quando é que é errado? Eu quero que vocês pensem nessas 3 pessoas: Deus, eu e o próximo. Vamos pensar assim. Quando é que é errado? É quando eu me amo, mas esse amor ele é desconectado do amor a Deus, ou seja, eu amo a Deus, mas eu odeio, eu digo que amo a mim, mas eu odeio a Deus. E eu digo que amo a mim, mas eu não amo o meu próximo, eu odeio o meu próximo. Aí é o quê? Aí é egoísmo mesmo, aí é pecado mesmo. Por quê, meus irmãos? Porque é o interesse autocentrado, é a autonomia humana, é a tentação do diabo lá no Jardim do Éden. Sereis como Deus, ou seja, vocês vão ser o Deus de vocês. E a partir do momento que eu sou meu Deus, o Senhor não é o meu Deus, eu sou um idólatra, eu vivo para falsos deuses, eu sou um ególatra, eu vivo para mim, eu vivo para os meus interesses e eu começo a criar uma porção de deuses falsos que são de acordo com o meu interesse. E com relação ao meu próximo, eu vou viver para mim, de maneira que os interesses do meu próximo pouco me importam. O que eu quero saber é das minhas necessidades. Então aí está o pecado. E veja que as coisas estão conectadas, porque quando eu não amo a Deus, eu não vou mesmo amar o próximo, eu vou viver numa autonomia, viver para mim mesmo, viver autocentrado, eu vou ser o meu Deus, e aí eu vou desprezar Deus, eu vou desprezar o próximo, é como se eu fosse o rei, é como se eu fosse Deus, é como se eu fosse o dono de todas as coisas. É claro que isso é uma loucura, mas esse é o pecado, irmãos. E aí que está o erro, aí nesse sentido é errado amar a si mesmo. Mas o amor a mim mesmo, ou o amor a si mesmo, é santo, bom e justo quando ele vem conectado ao amar a Deus e coordenado, podemos dizer assim, a amar ao próximo. Aí não há pecado em se amar. Nós temos que nos amar mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu não vivo para mim, eu não vivo para o meu próprio louvor, mas eu procuro viver para a sua honra, para a sua glória. É o que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meu coração não está centrado, meu coração está voltado para Deus, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, todo o meu ser está voltado para glorificar a Deus. E a partir daí, eu amo o meu próximo porque eu amo a Ele. Quando eu estou me amando assim, aí eu estou correto. E no certo sentido, meus irmãos, quem vive no pecado, nesse sentido, eu queria avançar um pouquinho aqui o raciocínio, quem vive no pecado e quem vive autocentrado não está se amando, mas está se destruindo. Mas o amor bíblico e santo a mim mesmo diz respeito ao quê? Eu estou me amando quando eu estou amando a Deus, quando eu estou vivendo para a glória de Deus, e aí então eu estou amando o meu próximo. Essas coisas elas ficam equilibradas, de maneira que eu amo ao Senhor. Quando eu amo ao Senhor, eu estou amando a mim mesmo. E eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo.
Agora, a pergunta também importante aqui nessa questão é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Na parábola do semeador não, do bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, ele explicou quem é o próximo. E no resumo, podemos dizer assim: o próximo é aquela pessoa que, vamos colocar assim, está mesmo mais próximo a mim. É aquela pessoa que está mais dependente, ou está mais sensível, ou dependente ou sensível da minha influência, a minha influência, dependente da minha influência, dependente do meu auxílio, dependente da minha ajuda, dependente do meu socorro, ou mais ali, vamos dizer assim, devido à proximidade, ela está pronta ali para ser influenciada por mim de alguma maneira. Então, o meu próximo é aquele que está perto mesmo de mim. Olha, esses dias, eu vou ilustrar da seguinte maneira: esses dias eu vi um videozinho, desse que aparece rapidinho pra gente, né? Não me lembro nem qual foi a rede social, em que um cinegrafista vinha caindo, ele estava filmando um artista e ele vinha caindo. Ele foi de costa cada vez mais e ele ia cair. Palanca, um lugar alto, e ele ia se machucar muito, com uma câmera ainda, né? E aí o artista segurou ele. Quando percebeu que ele ia cair, segurou ele. Quem é o próximo deste artista? É aquele cinegrafista. Outras pessoas viram aquilo, mas elas estavam próximas? Não. Elas não iam poder fazer nada. Quem tinha que fazer alguma coisa naquele momento era exatamente a pessoa mais próxima a ele. Então a desatenção dele iria fazer com que ele caísse e se machucasse gravemente. Então só alguém bem próximo a ele poderia lhe ajudar, lhe auxiliar, lhe socorrer. E foi isso que o artista fez. Irmãos, estou dando essa ilustração para dizer para você o seguinte: a providência de Deus vai dizer quem é o nosso próximo. As pessoas mais próximas a nós são as que estão mais perto de nós. Nossa família é o nosso próximo, no sentido familiar. Nossos próximos. Nossos vizinhos são nossos próximos, no sentido da nossa vizinhança. Ou qualquer pessoa que eu tiver perto ali, que necessitar de uma ajuda minha, de um socorro, ou for influenciada por mim. São essas duas coisas: socorro e influência. Porque a Bíblia fala de socorro e a Bíblia fala que nós somos sal e nós somos a luz do mundo, né? Então, tem esses dois pontos. As pessoas estão precisando de nós, dos nossos serviços, do nosso socorro, do nosso apoio, da nossa ajuda, e todas as pessoas estão, de alguma maneira, nos influenciando, e nós as estamos influenciando, e nós vamos fazer isso quando nós temos proximidade com essas pessoas. E em tempos de internet e de comunicação rápida, esse próximo pode não ser também aquele que está perto fisicamente, mas aquele que eu estou conversando ali naquele momento. Então, nesse sentido, próximo é todo aquele que eu posso ajudar, que eu posso influenciar, que está ali ao meu alcance. Esse é o meu próximo. Outras pessoas mais distantes, eu não vou poder fazer muita coisa, mas o meu próximo é aquele que eu preciso socorrer na providência divina, que eu preciso influenciar, que eu preciso servir na providência divina. É aquele que o Senhor colocou realmente próximo a mim. O bom samaritano, ele teve o seu próximo. Alguém que ele viu ali. O nosso próximo, meus irmãos, é aquele que está perto de nós. Então, este próximo, eu tenho que amá-lo. Olha só que coisa. Como eu amo a mim mesmo.
mas o meu amor a mim mesmo não é o egoísmo. Porque se fosse egoísmo, eu não o amaria. O meu amor a mim mesmo é um amor atrelado ao amor a Deus. Eu amo ao Senhor. Então, eu amo a mim mesmo amando ao Senhor. Perdão. E desde que eu ame a mim mesmo amando ao Senhor, aí eu devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Ok? E aí nós vamos passar para a segunda parte. E daqui a pouco eu quero... Vai dar tempo? Eu quero rapidamente mostrar para vocês nos mandamentos como é que essas coisas acontecem. Aí nós vamos, semana que vem, começar a estudar cada mandamento, a partir, claro, do 5º mandamento. Mas a segunda questão, a segunda parte dessa síntese está em Mateus capítulo 7, convido também vocês a lerem comigo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Que diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Observe que o Senhor Jesus está dando o resumo, ele resumiu lá quando o mestre lá de Judá, de Israel, perguntou para ele qual é o grande mandamento, ele resumiu. E aqui ele está dizendo, olha, esta é a lei e os profetas. Ele está fazendo um resumo de toda a lei, de todos os profetas. Ele está dizendo assim, olha, vocês querem um resumo? Eu vou dizer o resumo para vocês. Tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, olha, esta é a regra de ouro, e que envolve toda a segunda tábua da lei. Eu quero certas coisas para mim, certos benefícios a mim. Aí está. Eu devo fazer ao outro o que eu quero a mim. O que eu quero que os outros façam a mim, eu devo fazer aos outros. Aí eu estou obedecendo toda a lei, todos os profetas. Olha que regra maravilhosa, que coisa impressionante. Por quê, irmãos? Esta regra, ela está ligada à primeira parte. O que eu quero para mim? Eu quero para mim o que Deus quer para mim. Porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo. Mas este amor a mim mesmo, ele está ligado ao meu amor a Deus. Esse amor a mim mesmo não é um amor egoísta, não é uma coisa idolátrica, afastada de Deus, e nem egoísta para o mal do próximo, mas ela é adoração, ela está envolvida com amor a Deus, com adoração, com uma vida para Deus. Então é assim que eu me amo. Se isso é verdade, eu quero a mim o que Deus quer para mim. Eu quero para mim o que o Senhor designou para mim. E aquilo é o meu deleite, aquilo é a minha busca. É aquilo que eu quero que façam a mim. Tudo que Deus designou para mim. Tudo que Deus diz que é benefício. Não é o que eu digo que é benefício. Não é o que outra pessoa diz que é benefício. Não é o que a sociedade diz que é benefício. Mas aquilo que eu entendi que é o real benefício. Como disse um grande teólogo do passado. O sumo bem é o Senhor. E Ele é o padrão do bem. De tudo que é benéfico, de tudo que é bom, de tudo que é justo, de tudo que é belo. Então eu quero isso para mim, porque eu amo a Deus. E se eu quero isso para mim, eu quero isso para você. Eu desejo isso a você. Então a regra de ouro é: façam aos outros os que vocês querem que façam para vocês. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que vocês querem que os homens façam para vocês? Como vocês querem ser tratados? Como vocês querem ser influenciados? Façam isso.
E agora, irmãos, eu vou convidar vocês a voltarem, essa vai ser a última parte da nossa aula de hoje, a voltarem para Êxodo 20 e vejam, conectado ao primeiro pensamento, eu vou fazer todas essas coisas por amor a Deus, amando a mim mesmo. No versículo 12, ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou honrar meu paizinho, minha mãezinha, mas eu vou honrar também, como nós vamos ver na semana que vem, a todos aqueles que são autoridades sobre mim. Autoridade na minha casa, que é meu pai e minha mãe, ou a pessoa que é o chefe daquela casa, né? Autoridade sobre a cidade, o prefeito, sobre o estado, o governador, sobre o país, o presidente, autoridade na igreja, o pastor, autoridade no trabalho, o meu chefe, o meu supervisor, enfim, como seja o nome dele lá, o cargo que ele ocupa. Autoridade na minha sala de aula quem é? Professor. Aonde tem autoridade, eu tenho que obedecer e honrar. E eu devo fazer isso por amor a Deus, eu devo fazer isso porque eu quero ser honrado e obedecido quando eu for autoridade. Porque uma autoridade só pode ser exercida na obediência. Olha a regra de ouro aí, eu gostaria que fizesse comigo, né? Então eu faço com a minha autoridade. A autoridade, melhor dizendo, que está sobre mim. E isso eu faço por amor a Deus, porque isso é justo, porque isso glorifica a Deus. E quando eu faço isso, eu estou fazendo bem à autoridade. Eu estou ajudando a autoridade. Eu estou fazendo com que o seu trabalho seja mais leve, porque já não é fácil a autoridade, né? A gente vai falar muitas coisas aí. Bom, deixa eu avançar. Não matarás. Eu me amo. Se eu me amo é porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, Deus diz que eu tenho que cuidar da minha vida física. Tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu não posso me matar. Suicídio é pecado. Não é pecado? Todo mundo sabe que é pecado, não é? Por quê? Porque eu estou tentando contra a vida que Deus me deu. Mas tudo que eu faço contra a minha vida, se eu pego um carro loucamente ali, saio correndo feito um louco, eu estou tentando contra a minha própria vida. Tudo isso, veja só, eu não estou me amando. Deus não diz para eu fazer isso com o meu corpo. Então eu tenho que me amar o meu corpo no sentido que Deus diz para eu amar o meu corpo. Amando a Deus, eu entenderei o que é amar a mim mesmo nesse sentido físico. E eu vou querer que o outro faça comigo o que eu quero a mim. E eu vou também avançar e eu vou fazer a ele o que eu quero que seja feito a mim, quanto ao corpo dele, quanto à vida dele, quanto à saúde dele. E assim seguiremos, irmãos. Adulterar. Eu quero que a minha família seja uma família pura, que a minha vida sexual seja pura, se eu amo a Deus. E eu quero que a minha família seja uma família debaixo da pureza. Então, isto é me amar também. Amar a Deus é se afastar do adultério, é cuidar de si mesmo em relação a este perigo do adultério. E, portanto, eu vou querer que os outros também respeitem a minha família, respeitem a minha esposa, respeitem meu marido, respeitem minha filha, respeitem meus filhos, nesse sentido. E eu vou olhar para a família dos outros com o mesmo cuidado, porque eu quero que cuidem da minha vida, nesse sentido das relações familiares. Eu vou respeitar a mulher do próximo, o marido da próxima. Eu vou respeitar a filha, o filho do próximo, como eu quero que respeitem os meus. Não furtarás. Se esse relógio é meu, eu não quero que tirem de mim, e isso é justo,
porque é uma bênção de Deus, é misericórdia de Deus, é providência de Deus, e Deus apoia a questão da propriedade, e tudo isso está nos mandamentos do Senhor. Mas o que eu quero a mim, eu vou querer ao outro também, eu vou respeitar a propriedade do próximo. Não dirás falso testemunho. Eu quero ter um nome honrado, mas o meu nome honrado é um nome honrado como cristão, como alguém que ame a Deus, como alguém que glorifique o Senhor. O meu nome eu quero que esteja vinculado com o nome do Senhor. Olha, irmão, estou colocando isso aqui para quem é cristão, né? Vocês percebem que tudo está vinculado à primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, veja como é a diferença. Olha, por exemplo, uma pessoa que não é cristã quer ser honrada, mas ela não quer ser honrada em nome do Senhor, ela quer ser honrada em outros sentidos. Mas esse mandamento diz respeito ao seguinte: eu vou ser honrado como servo do Senhor. Bom, se isso é verdade, eu aplicarei isso ao nome do meu próximo, e eu vou honrar o nome do meu próximo como eu gostaria que ele honrasse o meu próprio nome. Eu não vou mentir, eu não vou enganar. Nós vamos ter oportunidade aqui de falar algumas coisas, irmãos. Quero até dizer para vocês já. Vamos ter um estudo aqui sobre fake news, vamos ter um estudo aqui sobre teoria da conspiração. Porque essas coisas hoje, elas são extremamente relacionadas com este mandamento. Mas deixa eu chegar lá, né? Aí nós vamos tratar desse assunto. Porque essas coisas, elas estão relacionadas com o meu nome e com o nome dos outros. E, finalmente, não cobiçar nada que é do próximo. Nem a mulher, nem o servo, nem a serva, porque eu não quero que cobicem o que é meu. Vocês entendem, então, meus irmãos, que aqui está o resumo? Cada mandamento desse está ligado ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a regra de ouro: eu não quero que façam para mim, eu não farei ao outro. E isso é obedecer. Cada mandamento desse aqui está cumprindo isso. Sobre a minha família, sobre a minha propriedade, sobre o meu nome. Então, eu não quero que prejudique essas coisas que são minhas, não é? Então, eu não quererei e eu não praticarei nada que venha fazer o que eu não desejo a mim. No meu amor correto a mim mesmo, que é quando eu estou amando a Deus. E quando eu não estou sendo egoísta, mas eu estou amando o meu próximo. Irmãos, se nós colocarmos aqui isto que é essencial nesses termos, nós vamos entender muito bem cada mandamento. Por isso que esses 2 versículos que Jesus nos ensina são introdutórios, porque sem eles nós vamos compreender mal estes mandamentos. O que é que eu quero pedir de vocês, meus irmãos, nesta manhã, que nós estamos iniciando aqui os nossos estudos? Primeiro, que vocês orem por esses estudos, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos conduza. Segundo lugar, que vocês não percam os estudos, né? E orem também pelos outros irmãos que não estão aqui, por exemplo, agora de manhã, para que todos nós possamos participar destes estudos e que Deus fale conosco, né? Então, mas cada um se esforçando para esse trabalho, orar pelo pastor e orar por si mesmo e se determinar, não perder esses estudos que são sumamente importantes. E, meus irmãos, e acima de tudo, orar para que Deus seja glorificado na nossa vida de obediência a esses mandamentos, porque é isso que o mundo... Lembra que Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos, como a humanidade está carente de verdadeiros cristãos em que eles possam olhar e observar este amor a Deus expresso no amor ao próximo. Porque, olha, amar a Deus, como é que as pessoas vão saber que nós amamos a Deus? Jesus diz em João 17, quando nós amamos uns aos outros, assim que eles vão saber que nós amamos a Deus. Então o mundo, irmãos, está de olho na igreja, porque os cristãos falam de Deus, falam de Cristo, falam de santidade, falam um monte de coisa, né? Aí o mundo vai olhar. Quando o mundo não vê isso, o mundo diz hipócritas. E o mundo está com razão, hipócrita mesmo. Porque não é a verdade, não é o evangelho, não tem vida
Mas quando o mundo olha e vê vida, e vê amor, e vê santidade, aí eles começam a dizer, o Evangelho transforma. O Evangelho é a verdade. Que nós sejamos assim, sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã abençoada, tivemos aqui o privilégio, Senhor, a alegria de começarmos estes estudos. Pedimos que o Senhor abençoe, Deus. Hoje foi só o primeiro. Se o Senhor nos der vida e condições, vamos prosseguir, que prossigamos na sua bênção. O Senhor abra cada mandamento para nós, que o Senhor nos faça entender, obedecer, crescer para a sua glória, para o seu louvor, e amando o Senhor o próximo, amando o Senhor. Que o Senhor abençoe nossa igreja, abençoe as pessoas que vierem ouvir a gravação, para que tanto a nossa igreja como esses irmãos de qualquer lugar que ouvirem, Senhor, todas as partes possam crescer no entendimento e obediência aos mandamentos. Seja conosco a sua misericórdia, a sua graça, no nome santo de Jesus. Nós oramos assim, Pai, em Cristo, e agradecemos. Seja conosco, seja louvado o seu nome. Amém.